luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para... Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versos de 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. O propósito do crescimento na fé, por meio do conhecimento da verdade, nos conduz à piedade, ou à prática da piedade. Mas o que é piedade? Esse é um dos propósitos também da carta. Nós já falamos a respeito de que Paulo tem como propósito levar os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento da verdade, mas tudo no final precisa ser completado com a prática da piedade. Mas o que é piedade? Quando você lê essa palavra na Escritura, o que vem à sua mente? Dó, compaixão. Talvez isso sejam sentimentos bons, mas não é isso que significa essa palavra quando usada pelo apóstolo Paulo. A verdade conduz à piedade. E isso significa respeito por Deus, por meio da prática da religião verdadeira. Significa também como agir em relação a Deus. Como é que você age em relação a Deus? Uma coisa é a gente dizer que temos fé. Outra é a gente agir de acordo com essa fé. Portanto, piedade envolve o comportamento em relação à fé que professamos. No livro de Tiago, nós temos uma escritura no capítulo 1, verso 27, onde Tiago nos ensina que a religião pura e sem mácula é aquela que cuidam dos órfãos e das viúvas, ou seja, a prática de boas obras. Não para a salvação, porque obras não salvam ninguém, mas foi a maneira que Deus deixou para que nós pudéssemos tornar a nossa fé evidente. Evidenciar a verdadeira fé. Não basta dizer eu acredito, não basta dizer eu tenho fé. Eu preciso vivenciar esta fé por meio da prática. Paulo, na primeira carta a Timóteo, vai nos trazer pelo Espírito de Deus, pela inspiração do Espírito. Ele diz: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 6. Piedade com contentamento. É preciso que sejamos amigos do contentamento, para que nós tenhamos as condições de oferecer a Deus algo que realmente o honre e glorifique. Se piedade é respeito por Deus, então nós precisamos ser amigos
do contentamento. É preciso que nos apeguemos à mensagem que estamos aprendendo. Não basta sermos apenas ouvintes. Precisamos nos apegar a essa mensagem a fim de praticá-la. É preciso também que falemos o que está de acordo com a sã doutrina, uma vez que piedade envolve a prática da religião verdadeira. Certamente a sã doutrina precisa ser considerada em nossa prática religiosa. É necessário também que sejamos padrão de boas obras. É necessário que compreendamos que obras, fé, andam juntas. Uma não vive sem a outra. Fé por si só, sem obras, ela é morta, diz Tiago. Portanto, precisamos compreender a importância das obras, caminhando junto com a fé. É necessário que mostremos também integridade no ensino, com seriedade e respeito. Tudo isso faz parte da prática da piedade, ou a prática da religião verdadeira. A verdade que conduz à piedade precisa ser revelada, ou pode ser revelada por meio da conduta, precisa ser revelada por meio do comportamento, pois confessar crença em Deus, mas não mostrar por meio dos seus atos, tal atitude é, na verdade, uma negação de Deus e da sua justiça. Jesus disse que todo aquele que negá-lo diante dos homens, ele também o negará na presença do Pai. Ou seja, Jesus mostrará sua lealdade àquele que é leal para com ele em qualquer situação. É importante que nós coloquemos em nossa mente que piedade envolve a maneira como nós nos portamos diante de Deus, diante da sociedade. Mas piedade envolve a maneira como nós adoramos a Deus, não apenas aos domingos, mas em todo o momento, onde todos os nossos atos evocam a quem nós pertencemos, de quem nós somos. Há muitos que afirmam conhecer a Deus, mas não apresentam evidências de sua salvação como fruto da justiça, uma vida reta, fruto da santidade, uma vida pura, fruto do arrependimento, que dizer humildade para reconhecer que quando eu peco, eu preciso reconhecer, me arrepender. É necessário também mostrar o fruto das boas obras, bem como o fruto do Espírito, mencionado em Gálatas capítulo 5, verso 22. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Há muitos que afirmam conhecer a Deus, mas não apresentam essas evidências e precisam aprender que a verdadeira fé, ela se mostra não apenas pelas palavras, mas pelas atitudes. Precisamos nos arrepender e nos voltar para Deus, praticando obras que mostrem a nossa fé e arrependimento. Deste modo, nossa vida piedosa se manifesta através da nossa dedicação completa a Deus. Pouco vale um glória a Deus no domingo, se durante a semana a minha conduta não revela quem eu sou. O testemunho de Paulo perante o rei Agripa no livro de Atos nos ajuda a pensar nisso. Ele nos diz: preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando boas obras que mostrassem o seu arrependimento. Atos 26, verso 20, está essa escritura. Nós fomos chamados para a prática de boas obras e precisamos mostrar, quando pecamos,
que o nosso arrependimento ele vem acompanhado de atitudes que mostrem esse arrependimento. Fomos chamados para servir a Deus, servindo ao próximo. Tiago nos estimula a pensar: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago 1:26. Uma vida de piedade envolve a prática do bem. Se não existe a prática do bem, então não existe vida com Deus, e sim uma farsa. Nós poderemos dizer, ou só poderemos dizer, que respeitamos a Deus se respeitamos os que foram criados à imagem e semelhança de Deus. É muito triste quando nós vemos que alguém se coloca do lado do outro e depois sai falando mal dele. Tiago diz que essa religião é vazia e não tem valor algum perante Deus. Portanto, se nós realmente somos levados à prática da piedade, precisamos compreender que o respeito por Deus deve ser acompanhado pelo respeito para com o próximo. Todo aquele que entrar em contato com o conhecimento verdadeiro de Jesus será levado à fé em Jesus. Consequentemente, será conduzido à prática da piedade. E viver na prática da piedade é viver como Deus quer que vivamos, e não viver do jeito que achamos que Deus quer que vivamos. Que possamos compreender que ser conduzido à prática da piedade envolve nosso comportamento em relação à fé que professamos. Que Deus te abençoe. Eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti.